Fala pessoal, professor Alisson Barros, estou aqui na sede da Alfa Mentoria para a gente fazer a nossa aula piloto, que é a nossa entrevista comigo mesmo de agenda ambiental, tá? Aí a gente vai conversar sobre isso, porque eu vou ser o professor, o instrutor, o responsável pela matéria agenda ambiental. Viu nossa caneca da Alfa Mentoria? Diferenciada, né? Prepare-se com quem conhece o caminho, né? Então vocês estão em boas mãos, tá? Vou mostrar aqui para eles agora. Aí, ó. Prepare-se com quem conhece o caminho. Vou mandar fazer duas dos dois lados, que é para uma ficar aqui e a outra ficar aqui e o símbolo da Alfa ficar sempre bonitinho. Beleza? Para você, tá? Então a gente está trabalhando aqui, investindo, se dedicando todo o nosso tempo, nosso empenho, nosso recurso para você ter um material de qualidade e você ter tranquilidade. Isso é importantíssimo, tá? A gente sabe disso. A gente sabe que o aluno fica muito ansioso, muito preocupado. Então a AlphaFlix serve para isso, tá? Para a gente levar esse conteúdo para trazer paz e tranquilidade para o aluno. É por isso que lá no AlphaFlix tem, por exemplo, uma análise estatística do prazo do edital. A gente fez uma análise estatística. Você tem acesso público a esses dados. Isso aqui vai estar lá no AlphaCast, que é como se fosse um AlphaCast, uma entrevista técnica, uma parte técnica de um assunto de interesse para você. E lá no Alpha Indica nós também vamos gravar conteúdos voltados para a técnica de ensino e aprendizagem e diversão de qualidade. A gente está fazendo isso também. Nesse momento a gente está trazendo da internet e daqui a pouco a gente vai começar a fazer os nossos, especificamente para você, aluno Alfa Mentoria. Conteúdo exclusivíssimo, tá? Então vamos começar com a nossa análise edital. Vou explicar um pouco e a gente vai conversando ao longo do processo. Você é nosso aluno da Alfa Mentoria, tá? Tá aqui sou eu. Hoje eu estou me auto-entrevistando. Professor Alisson Barros, noções de agenda ambiental. Eu vou explicar um pouco como isso aconteceu, tá? E a gente vai trocando ideia. Como é que vai ser o tema da nossa aula, da nossa entrevista? Eu vou falar um pouco de mim, da agenda ambiental, vou apresentar o edital 2016-2017, vou fazer análise de relevância das matérias, estatística de prova e indicação de literatura. Igual nós fizemos com o professor Guga, tá? De biologia. E nós vamos fazer com todos os outros professores. Por quê? Porque a gente entende que é muito relevante a opinião do especialista, do mestre, do professor que está trabalhando aquele conteúdo específico, beleza? Então vamos lá. Professor Alisson Barros e as noções de agenda ambiental. Pessoal, eu sou formado em Direito, né? Vocês sabem disso, formei na Universidade de Brasília, fiz bacharelado lá. E ao longo do curso de Direito eu fiz algumas matérias de Direito Ambiental e me dei muito bem, porque eu gostava do conteúdo, era legal. É muito, muito bacana. Então eu tinha que fazer várias matérias optativas. E aí eu peguei várias matérias optativas voltadas para o direito ambiental. Então acaba que eu fiz mais ou menos 1 ano e meio, né? 3 matérias voltadas para direito ambiental. Então muito legal, né? Porque é uma área boa, uma área que dá dinheiro, apesar que eu não posso advogar, mas dá dinheiro, né? Não para mim, mas para os outros, né? Mas pelo menos aqui eu consegui ter alguma noção, né? Eu acho que essas noções eu tô aprofundando ainda e eu acho que vai ficar bacana no nosso curso, tá? Vocês vão perceber, porque eu vou conseguir apresentar o conteúdo para vocês, fazer com que vocês entendam o conteúdo e organizar o conteúdo da melhor maneira possível. E aí a síntese da informação depende de cada um. Pode ser um resumo, um mapa mental, um flashcard, é contigo, tá? Mas as primeiras fases do aprendizado a gente vai conseguir fazer com muita excelência, tá? E aí você vai desenvolver-se. É isso que a gente quer. A gente começa a te ensinar a andar para que você ande sozinho, corra e assim se desenvolva plenamente, tá? Então a ideia básica é essa. Então eu tenho essa noção porque eu estudei um pouco isso e continuo estudando porque é interessante. A corporação tem esse princípio. O CBMDF é muito ligado com a parte de agenda ambiental, porque é um dos nossos compromissos: vidas de alheios, riquezas salvar e proteção do meio ambiente. Então tudo que a gente faz na corporação tem esse fim também, tá? Esse fim de agenda ambiental, ou seja, proteger o meio ambiente, mesmo porque eu não quero que o meio ambiente pegue fogo, porque se pegar fogo, eu estou enrolado. Eu e toda a equipe Alfa Mentoria vamos estar lá no meio da Floresta Nacional ou da área Alfa ou de qualquer reserva de proteção ambiental que esteja pegando fogo para apagar o fogo. É nossa obrigação e a gente vai lá vibrando porque é muito massa, tá? Rala que só rala, mas é muito top. Venha pra cá porque você vai ter a oportunidade de passar no concurso e a oportunidade de fazer o CPCIF. Aí sim, moleque, aí tu vai ver o que é coisa boa. Então venha. Venha que a piscina está
quentíssima. E a Alfa Mentoria está ali te preparando para você cair de ponta naquela piscina, na parte mais funda, que é para você fazer aquele mergulho pleno e molhar todo o seu corpo e sua alma. E aí pronto, aí deu certo, né? Atingimos o nosso objetivo, né? Edital 2016-17, muito tranquilo. Ó, esse conteúdo é novo. Esse conteúdo não tinha em 2011, tá? Por quê? Porque ao longo de 2011 até 2016-17, a corporação CBMDF se inseriu nesse contexto novo que surgiu na administração pública. Então essa questão da agenda ambiental foi depois de 2011 e a corporação viu ali uma mina de ouro, porque tem tudo a ver com o CBMDF, tá? Então a gente ganhou prêmio de A3P, do Ministério do Meio Ambiente, ganhou um monte de coisa, tá? Por quê? Porque a gente de fato mergulhou, porque tem tudo a ver com o CBMDF. Então é muito provável que esse tema, esse do edital, esteja novamente no próxima prova. Talvez até com mais conteúdos, tá? Talvez. Por quê? Exemplo, a Política Nacional de Mudança do Clima sofreu mudanças, tá? Alguns índices lá já foram vencidos, alguns prazos já foram vencidos, tá? Então provavelmente deve haver uma atualização. Se houver, a gente vai fazer um material exclusivo para vocês, aluno no Alfa Mentoria, tá? Claro, óbvio, né? O nosso compromisso é esse, tá? Então a gente vai falar da Política Nacional de Mudança Climática, ou de Mudança do Clima, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Clima e Sólido, ó, Clima e Sólido, Mudança Climática e manuseio do que a gente produz, né? Como lixo, por exemplo. A Lei 4770 de 2012, que é uma lei distrital, tá? Essa lei versa sobre a licitação sustentável. Agente, corporação, agente, Estado quer licitar. E o GDF determina, ó, licite da forma mais sustentável possível. Por quê? A gente quer proteger o mundo. Claro, a gente quer proteger o meio ambiente. Claro, ainda mais a gente da corporação. Mais ainda, é obrigação de todo mundo. Só que pra gente é uma obrigação e um dever, tá? Legal. Desenvolvimento sustentável e agenda 3P. A gente abraçou a agenda 3P. A corporação abraçou a agenda A3P, tá? Então, tudo isso aqui, o CBMDF já abraçou e abraçou de verdade. Não é só formalmente, não. Ah, é porque lá na minha empresa eu trabalho no órgão público e a gente só finge que faz a A3P. Isso acontece? Acontece. Eu sei que acontece. Tá? Sem hipocrisia, tá? O CBMDF não. A gente abraçou mesmo, porque a gente já fazia isso. A gente só melhorou os nossos processos, tá? Para ficar mais de acordo com essa realidade aqui. A gente quer isso muito, tá? Beleza? Então são essas 4 legislações. Na verdade, são 3 legislações e uma agenda que gira em torno de uma série de conceitos. E tudo aqui, seja a Política Nacional de Mudança do Clima, Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Distrital 4770 de 2012 e a Agenda Ambiental, tudo gira em torno de um conceito: desenvolvimento sustentável. Seja no que tange às mudanças climáticas, seja no manuseio do resíduo público, seja nas licitações, seja de como a administração interage, tudo isso a gente tem que buscar um desenvolvimento sustentável em todos os âmbitos da administração pública e do mundo, porque senão os meus tataranetos não vão ter mundo para viver. Então a preocupação é essa, a gente vai ver na lei, tá? Calma. Pronto, a Política Nacional de Mudança do Clima fala das mudanças climáticas, né, que são grotescas e estão acontecendo corriqueiramente, perigosíssimo, tá? A Política Nacional de Resíduos Sólidos fala do lixo, via de regra, tá? Tudo que o ser humano produz, tá? Tudo que o ser humano produz. Da conjugação dos esforços do cérebro e da nossa capacidade de produzir coisas, né? A Lei 4770 fala das compras públicas sustentáveis. É aquele conceito que eu falei para vocês. Tudo que a gente puder fazer para que a compra seja sustentável, nós iremos fazer. Exemplo. Eu vou licitar um produto químico A, só que esse produto químico A tem o genérico dele que tem o mesmo efeito para a gente. Vamos pensar, limpar a viatura. Para lavar a viatura, só que ele degrada menos o meio ambiente. Opa! Esse é um critério da nossa licitação. Então a gente vai comprar esse produto B e não o A. O A degrada mais
e o B degrada menos. E eles limpam com a mesma eficácia, pelo menos? Sim, então fechou. Vamos comprar o B, porque ele destrói menos o mundo. Entendeu? É mais ou menos isso. Fui bem simplista aqui, mas é mais ou menos isso, tá? A agenda 3P, que é a agenda que a administração pública usa para gerir tudo o que eu falei para vocês. Tá? Aqui é como se fosse assim, ó, como a administração vai se comportar para poluir menos, para usar melhor os recursos, para otimizar o uso de tudo, para destruir menos o meio ambiente, porque todo mundo destrói o meio ambiente de alguma forma, né? A gente também, não tem jeito, né? Só que eu, ser humano, a administração também. Então, mas só que a gente não faz de propósito, a gente vai só minimizar isso, né? A gente quer destruir menos, quer gastar menos, papel, vou usar menos, água, vou consumir menos, energia, vou consumir menos, tudo que eu puder fazer menos eu vou fazer. Por quê? Para proteger o mundo. Simples, tá? Então a agenda 3P tem esse viés. Você tem esse acesso no material, na nossa plataforma, tá? Eu tô falando aqui com vocês só para vocês entenderem, tá? É um assunto inicial. Análise de relevância das matérias. Vamos lá. Pessoal, estatisticamente falando, a matéria mais relevante para nossa prova foi desenvolvimento sustentável e a 3P. Eu vou mostrar para vocês. Estatisticamente falando. Vamos conversar sobre isso, tá? Não que a política não seja, as duas políticas e a lei e o decreto de compras, né? Compras sustentáveis. Vamos chamar isso a partir de agora, tá? A estrutura a gente já entendeu. Uma lei fala de mudança do clima, outra lei fala do resíduo sólido, outra lei fala de como a administração compra da melhor maneira possível, desenvolvimento sustentável, e a agenda 3P fala de como a administração deve se comportar para gastar menos e se manter mais eficiente e destruir menos o mundo. Simples assim, vamos cuidar do mundo. Pronto. Análise estatística das provas. Nós tivemos lá em 2016, 17, 20 questões. 5 no CFP, 5 no CFO e 10 no CHO. Então temos 20 questões. Então dá para mapear bacana o comportamento da banca. E é muito provável que esse comportamento se replique na próxima banca, tá? Como é que nós vamos saber disso? Nós já temos o comportamento dessa banca aqui. Quando a outra banca quando a outra banca ganhar a licitação, nós iremos fazer a prospecção da banca, que é o quê? É como a Alfa Mentoria analisa o conteúdo que a banca cobra, ou seja, como a banca cobra a 3P. Quais foram as provas que a banca fez que cobrou a 3P? Como ela cobrou a 3P? Pronto. E assim com todas as outras leis. Como a banca cobrou a Política Nacional de Mudança Climática, a Política Nacional de Resíduo Sólido e o Decreto 4770, se for para o DF o concurso, né? Que só é para o DF. Então a gente vai fazer essa prospecção da banca tendo como referência o conteúdo. A gente está aqui para isso, tá? Para deixar você mais tranquilo o possível, beleza? Então essa primeira questão aqui, ó, da 46 do CFP, ela abordou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente percebeu que são dois tipos de abordagem, a direta e a indireta. O que é a abordagem direta? Copiar e colar a lei. Então, legislação você precisa saber, metodologia comparativa, você precisa saber. A primeira forma, abordagem direta, ele copiou e colou. A segunda forma, abordagem indireta. Ele deu um exemplo e pede para você aplicar aquele conceito da lei nesse exemplo. Entendeu? A gente vai conversar sobre isso na aula. Aqui não é hora, mas essas são as duas abordagens que a banca fez. Direta e indireta. Exemplo, para você entender. Lá na lei tem um conceito de sumidouro. Lá na PNMC, Política Nacional de Mudança Climática. O que é um sumidouro? O mar, o oceano é um sumidouro. Ele capta CO2, por exemplo, tá? Então ele poderia usar na prova uma abordagem direta, falar do conceito de sumidouro ou dar um exemplo de sumidouro e pedir para você fazer um bem bolado ali e interpretar aquela questão. Então, uma abordagem direta e indireta. Então, você precisa saber, além de decorar mesmo. Ai, professor, esse método aí não é antigo, porque os métodos atuais de aprendizagem falam que a gente tem que ter um monte de firula. Papo furado. A gente vai ter a gente vai ter uma série de vídeos só sobre isso. Método de aprendizagem. Papo furado. Papo furado. Tem muito papo furado na mídia, tá? O simples resolve muito, tá? Resolve muito. E decorar ainda é simples. Você precisa decorar para aprender a aplicar.
Então a gente decora, aprende. Depois que decorou, sedimentou, você começa a polir aquele decorado, você começa a aprender com mais consistência. Aí você consegue aplicar com muita qualidade, tá? Então decorar é uma ferramenta fundamental, sim. E você vai ter que decorar, sim, tá? Papo furado de que não fala que não vai ter. Vai ter, sim. Então aqui é esse tipo de abordagem, direta e indireta, tá? Política Nacional de Resíduo Sólido foi uma questão. A 47 falou sobre a lei distrital, aquisições de bens e serviços, tá? De forma sustentável. Então, opa, estamos mapeando a prova, beleza. Ele está andando em todos os tópicos da prova. Isso não acontece em todo conteúdo, não, tá? Isso não acontece em todo conteúdo, não, abençoado. Em física não acontece, não. Em química não acontece, não. Em matemática não acontece, não. Em EPH não acontece, não. Pode esperar, tá? Fique tranquilo. Mas nos conteúdos menores acontece sim. Então você já percebe como a banca se comporta. Alfa Mentoria, prepare-se com quem conhece o caminho. Eu tô te mostrando que a gente conhece, tá? Então a 48 falou sobre a 3P. Tranquilinha, porque a 3P é uma agenda, você vai ter que ler a agenda 3P. E é bom ler, tá? É legal ler. E é legal lê-la, porque ela é muito boa também. A 49 falou da Política Nacional de Mudança Climática, veio falando dos mecanismos, dos objetivos da lei. A gente vai ver isso na lei, tá? Pode ficar tranquilo. Então ele cobrou aqui uma abordagem direta, questão. A 50 falou sobre a 3P novamente. Sempre quando ele fala sobre a 3P... sempre não, né? Na maioria das vezes ele usa o exemplo da própria agenda. Então é como se fosse uma abordagem direta, porque dentro da agenda ele já faz uma abordagem direta. Por exemplo, ele fala assim, ó, ao invés de mandar um ofício em papel, manda um e-mail. Isso é uma execução de um procedimento consolidado pela 3P, por exemplo. Você economiza papel, entendeu? Saiu da sala, desliga a luz. Leve a sua caneca para o seu trabalho. Não fique destruindo copo descartável, não. Faz sua canequinha, dá Alfa Mentoria, prepare-se com quem conhece o caminho. Faz a sua lá do seu corpo de bombeiro, faz a sua do seu órgão, mas faz o corpo do CBMDF, porque você vai para o CBMDF. Faz sua canequinha, tá tudo certo. A 46 já do CFO, vencemos o CFP. A gente vai ver o quadro estatístico, vocês já perceberam como é que é. Fala da 4770. Opa! Licitação sustentável. A 47 falou da Política Nacional de Resíduo Sólido, percebeu? Ele fica sempre tocando em todos os tópicos do edital, porque são poucos tópicos, tá? 4 tópicos, 5 questões. Se ele não falar de todos os tópicos, tá errado. Ele tem que falar um tópico 2 vezes, mas ele tem que tocar em todos os tópicos. Ou seja, se na prova de ambiental do próximo concurso forem 5 questões e tiverem 4 leis, certeza absoluta que uma questão vai tratar de cada uma das leis. E tem alguma e outra, a quinta questão vai tratar de uma das 4. Não tem jeito. Então vai ser sempre 2, 1, 1, 1. Sempre assim, tá? Eu vou mostrar para vocês. CFO, outra questão, falou de Política Nacional de Mudança Climática, falou dos princípios importantíssimos, vamos tratar disso em aula, tá? Muito bacana. A 49 falou da aplicação direta do conceito, tá lá, tanto que ele botou entre aspas, ó, está entre aspas aqui, ó, entre aspas. Ele tirou da agenda 3P esse texto. Por isso que você tem que ler, entender e decorar. É isso mesmo. Ler, entender e decorar, depois vai organizar tudo direitinho, tá? A 50, ele falou da 3P de novo no CFO, 2 questões de A3P, e no CFP 2 questões de A3P, tá? Aí no CHO são 10 questões. Falou de conceitos relacionados com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Muitos conceitos, a abordagem direta, lembra que eu falei? Direta e indireta, a gente vai ver isso nas aulas, tá? Na Política Nacional de Mudança Climática também fez o mesmo padrão de questão que nós fazíamos na Alfa Mentoria na época do concurso, inclusive, tá? Eu fico até feliz em ver essa prova. Falou da A3P, dos princípios da política dos 5 R's, a gente vai falar disso também em aula. Você tem que saber, tem que decorar, tem que aprender, tem que saber aplicar. Falou da licitação sustentável, a Lei 4770, show de bola. Então aqui, como são 10 questões, ele deve ter comportamento tocado em 2. Pelo menos 2 questões em cada item. E em alguma 4, tá? Que é o que aconteceu. Eu falo porque eu já fiz a estatística. Lei 4770 novamente. Licitação sustentável. A 36, a 3P. Muita 3P. A 37, a 3P falou de reciclagem. A gente vai ver também. A 38 falou de mudança climática. Importantíssima essa lei para mim, sendo bem sincero. Vou ser sincero. Para mim, a Política Nacional de Mudança do Clima é mais importante que a 3P.
O ponto é que nós estamos falando do concurso da administração pública. Então, por óbvio, a 3P vai ser mais importante. Para o governo, a política nacional é mais importante. Mas para a administração, para eu que sou órgão, para o CBMDF que é órgão, é a 3P, né? Por isso que ela cai mais. Mas a política nacional de mudança climática é muito mais relevante para o mundo, tá? E a 3P é para a nossa vida aqui, tá? A 39 falou da Política Nacional de Resíduos Sólidos, também muito relevante, tá? Muito relevante. E a gente tinha um lixão aqui no DF, que era um aterro sanitário, né? Que nem era aterro, na verdade, né? Não tinha todas as características de um aterro, né? Mas nós vamos falar disso também. Falou dos gases causadores do efeito estufa. Aí você vem lendo aqui e fala assim, vapor de água. Tá errado, vapor de água não é um gás de efeito estufa. É sim, vapor de água não é um gás, né? Para começo de conversa, é vapor. Aqui é física já, né? Fazendo aqui Só que, não vou entrar com recurso com isso, também não faz sentido, né? Pelo contexto da questão. Mas vapor de água não é um gás, tá? Então, mas é sim, ele é um agente causador de efeito estufa, natural. Efeito estufa acontece nesse planeta desde quando esse planeta conseguiu constituir uma camada atmosférica, tá? Então, é a gente que está causando o efeito estufa. Não, graças a Deus que existe o efeito estufa. O problema é que o ser humano está prejudicando o mundo porque ele aumenta o potencial do efeito estufa para prejudicar o país. Você está dentro de uma estufa, de uma sauna. O mundo está bem bacana, você vai entrar na sauna. Você não pode ficar muito tempo na sauna, porque senão você morre. É o que a gente está fazendo. A gente está criando uma sauna no mundo. Então, o que vai acontecer? A gente vai se lascar. É isso, tá? Então, a gente tem que cuidar. Por isso que eu falei que é mais importante, né? Porque nossa alma está na reta. Pronto. Desculpa. Não tem problema nesse momento, tá? Aguinha com a minha canequinha top, né? Tá aqui, pessoal, as estatísticas das provas, ó. As estatísticas das provas aqui, ó. CFP, Política Nacional de Mudança Climática, uma. Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma. Lei 4770, uma. A 3P, duas. É aquele comportamento que eu falei pra vocês. Para mim, mais importante é a Política Nacional de Mudança Climática, mas para a administração pública é a 3P, porque é a execução do dia a dia da administração pública. Então, faz todo sentido, tá? CFO, o mesmo comportamento. 2. CHO, magicamente o mesmo comportamento. 2. 4. Então, quer dizer que a banca se comportou da forma que a gente esperava nas 3 provas. Isso quer dizer o quê? Em agenda ambiental, o comportamento da banca foi excelente, tá? Excelente. Era assim que tinha que ser mesmo. Era assim que a gente esperava e foi assim que a gente planejou para os nossos alunos de 2016 e 2017. E é assim que a gente vai planejar para vocês. Foco no que cai mais, foco no que é relevante, foco no contexto. Se fosse uma prova, vamos pensar para a Advocacia Geral da União. Eu inverteria essa lógica aqui, ó. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e Mudança Climática talvez fosse mais importante, porque eles trabalham com instrumentos que estão afetos a essas 2 leis. A gente também, mas eles com mais força. A União como um ente com mais força. A União que é o maestro disso aqui tudo. Então isso aqui para a União é mais importante. Para a gente é ordem, a gente cumpre. Para a gente o mais importante é cumprir. Tá aqui embaixo, a 3P. A 3P é orientação para ser executada. A gente é execução, tá? Órgão execução, tá? Então isso aqui é muito legal, porque ficou muito bacana esse quadro e mostra o comportamento. Esse estudo de contexto você não vê em lugar nenhum não, tá? A análise edital que vocês veem por aí é tipo uma conversa fiada, sendo sincero. Não tem contexto. Aqui a gente tem contexto, tá? A gente explica, você entende, você pode até não concordar, pode reclamar. Mas aí a gente vai conversando e você vai chegar no mesmo denominador que a gente. Por quê? Porque o que a gente faz aqui é, de fato, uma análise de comportamento baseada em contexto e dado. É isso que a gente faz, tá? Indicação de literatura. Eu estou usando essas 3. Muito bacana, tá? Muito bacana. É a Política Nacional de Mudança Climática, tá? Eu vou colocar, né? Da Abrampa, tá? Vou colocar para vocês aqui na plataforma. Política Nacional de Resíduos Sólidos e seus desenhos de execução. Legal, porque mostra a evolução da política. Pô, tu lê isso aqui, cara, não é para fazer a prova, não. Agora vou até parar. Não é o professor Alisson e nem o mentor da Alfa Mentoria que tá falando. Aqui é o cidadão que tá falando. Pô,
você como cidadão ler isso aqui é muito relevante para a sua formação como cidadão, para a formação dos seus filhos, seus parentes, a sua empresa, seu local de trabalho. Então, esse tipo de documento público aqui feito pelo governo é fundamental para você melhorar a sua situação de cidadão dentro do ecossistema que é a nossa sociedade. Então isso aqui não é só para estudar não. Quando você estiver lendo isso aqui, você fala assim, caramba, velho, isso aqui eu tô lendo porque eu tô pensando no meu filho no futuro. Então pensa nisso, é para sua educação. É mais do que passar no concurso. Quando você está aqui com vontade, querendo aplicar, você vai aprender mais rápido e não só decorar, porque você vai ter que decorar e aprender, tá? Então o primeiro aqui é a nossa Política Nacional de Mudança do Clima, tá? Do clima. A atuação do Ministério Público. Tá vendo aqui, ó? O órgão defensor nesse caso. Top. Então tem a visão de quem toma as decisões nesse setor, Ministério Público, tá? Aqui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 10 anos e os avanços e os balanços no que tange a execução, né? 10 anos de execução, balanços e avanços e retrocessos. Opa! Balanços, avanços e retrocessos. Então isso aqui é uma análise crítica da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Top of mind, tá? Tá aqui, ó. Então aqui já é para dar um upgrade. Imagina se cair numa redação uma parada dessa, que tem muito fácil cair. Tu destrói, tá? E aqui a nossa agenda ambiental da administração pública, a 3P, pública, tá? São por volta de 80 páginas, né? De conteúdo, na verdade, né? Muito massa. Isso aqui você tem que ter, imprime isso aí, encaderna junto e deixa lá na cabeceira da cama para você estar lendo, tá? Já leva esses arquivos no teu computador, no teu celular, para você ver também. Por quê? Porque são documentos de referência para o seu estudo e para a sua formação como cidadão consciente da sua obrigação com esse mundo, tá? Então, bacana. Isso aqui são instrumentos que o governo fez e tá de parabéns. É isso mesmo, tá? Fechou? Então, a nossa ideia aqui básica foi essa, fazer essa análise do edital de ambiental do último concurso, que a gente chama de ambiental aqui, noções de agenda ambiental, a gente chama só de ambiental, tá? Apresentar a estatística, fazer a análise de relevância da matéria e apresentar o nosso material de referência, beleza? Um abraço para vocês, até a próxima, que vão ser nas nossas lições, tá? Alfa Mentoria, prepare-se com quem conhece o caminho, com argumento, com contexto, com dados e com afirmações que são lógicas e você entende, compreende e vai seguir o mesmo caminho que a gente, porque a gente está aqui trabalhando para você, beleza? Um abraço, Alfa Mentoria, até a próxima.